paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, conectados. Como você está neste dia? Amém? Está feliz? Glória a Deus, eu estou feliz por estar aqui compartilhando com os irmãos essa leitura do livro Somos Todos Sacerdotes. Nós estamos aqui na Escola Bíblica de Discípulos, a gente está empenhado em gerar discípulos para Jesus. E uma das coisas que todo discípulo precisa aprender é que nós fomos chamados para ser sacerdotes. Olha que maravilha, né? Ser esse reino, participar deste reino de sacerdotes e não com sacerdotes. E a gente está no capítulo de número 7, né? Estamos lendo aqui, como temos o costume na comunidade Conecte-se com o Senhor, na nossa ADL, de compartilhar com os amados irmãos uma leitura, né, nas escolas bíblicas, e a gente está lendo Somos Todos Sacerdotes, no capítulo de número 7, e esse capítulo a gente dividiu em duas partes. Ele fala da eloquência do sacerdócio. O que é eloquência? É saber falar, né? Falar bonito, falar bem. Será que falar bonito para Deus é da mesma forma que a gente pensa, de ter as palavras mais bonitas, de as palavras mais caprichadas? É sobre isso que a gente está falando. E antes de a gente seguir aí para o tema propriamente dito, quero lembrar do acordo. Isso é uma escola bíblica, então faça perguntas, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe esse vídeo com quem você puder, registre seus comentários, deixe já o seu like no vídeo e se inscreva na nossa comunidade Conecte-se com o Senhor. A gente começou esse capítulo 7 justamente com esse slide, onde fala as orações do sacerdote cristão, né? Ele diz aí, ó: feito toda a preparação necessária e percorrido o caminho do louvor que nos leva à presença de Deus, o que vem agora? O que fazer quando entramos na presença de Deus? Nós temos que falar com Ele. É o que Deus quer. Deus quer comunhão com seus sacerdotes, e comunhão exige comunicação. Não, um marido e uma esposa não conseguem viver comunhão se não há comunicação entre eles, um pai e um filho, no trabalho, um líder e o seu liderado. Então é necessário haver comunicação, e eloquência na comunicação é vital. A gente já viu, se você não viu ainda, você pode depois, não tem problema algum, ver depois desse vídeo, o vídeo da semana passada, da parte 1 desse capítulo, onde a gente falou desses 5 modelos de oração. A gente viu a comunhão na oração de Davi, né, onde ele foi honesto com Deus. A gente viu a confissão, né, de Daniel, onde ele confessou o pecado da nação. A gente viu a submissão de Jeremias, onde ele se submeteu totalmente à vontade de Deus. Nós vimos a petição de Elias, onde ele pediu a Deus aquilo que era a vontade de Deus. E a gente viu a intercessão de Moisés, que se colocou diante de Deus a favor do seu povo. E hoje nós vamos ver outros 5 modelos de oração para aprendermos a ser eloquentes no Senhor. E o primeiro de hoje é o modelo 6 aí, que é a oração de declaração de Ezequias. Olha o que diz aí em 2 Reis, capítulo 19, versos 14 e 15. Tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, entendeu-a perante o Senhor e orou, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. A verdade é que o rei Ezequias aqui havia recebido uma carta muito desaforada de um reinado, de um reino muito perverso, que vinha contra Ezequias e contra o seu reino, e ele vai apresentar essa ofensa a Deus. E quando ele começa a falar com Deus, a primeira coisa que ele faz é declarar a grandiosidade de Deus.
Aquele piedoso rei, em sua oração, deu a Deus muita informação desconhecida para Deus? É claro que não. Ele sabia mais sobre aquela situação do que o rei Ezequias. Deus sabe de todas as coisas, inclusive mais do que o rei Ezequias sabia. Mas o rei precisava declarar a grandeza de Deus para fortalecer a sua própria fé. Então, muitas vezes, nós precisamos, diante de Deus, declarar a grandeza dele, as maravilhas dele, declarar o quanto o amamos, declarar o quanto ele é sublime e maravilhoso. Algumas vezes precisamos fazer isso para ouvir aquilo que estamos falando, para alimentar a nossa fé, até mesmo porque Mateus 12:34 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio da grandeza de Deus, se o meu coração está cheio da graça de Deus, está impactado pela presença de Deus, a minha oração é tomada por este fato, por este inequívoco fato que Deus é sublimemente grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso. A Bíblia tem muitas orações que simplesmente visam declarar a grandeza de Deus. Como diz aí o Salmo 104, verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. É verdade que nós não precisamos usar essas palavras difíceis, mas assim como o rei Ezequias, diante da afronta, ele poderia chegar diante de Deus e simplesmente falar dos problemas, mas ele chega diante de Deus e a primeira coisa que ele faz é declarar a grandeza de Deus. Você tem declarado a grandeza de Deus? Olha, nós não podemos viver sempre importunando a Deus com os nossos fardos e necessidades insignificantes. Há momentos quando nossos corações explodem de orgulho pela grandeza de Deus, cuja presença nós desfrutamos. Então é necessário que a gente entenda que a gente não vai somente a Deus para pedir, para falar das nossas vidas, mas a gente precisa ir diante de Deus para explodir de alegria diante de quem Ele é. A beleza das orações de declaração é que elas nos fazem tirar os olhos de nós mesmos e colocam nossos pensamentos na grandeza de Deus. A oração de declaração tira os nossos olhos de nossa mesquinheza, de nossa pequenez, de nossas limitações, de nossas fraquezas, de nós mesmos, e coloca-nos na direção de quem Deus é. Isso é poderoso, porque declarar quem Deus é preenche a nossa vida e nos dá uma nova conotação diante de todas as circunstâncias que a gente vive. Quando declaramos a grandeza de Deus em nossas orações, ampliamos nossos pensamentos e liberamos nossa fé e o agradamos. A verdade é que quando duas pessoas que se amam se encontram, elas procuram satisfazer-se um ao outro e dizer o quão grandes e maravilhosos eles são um para o outro. Quando eu encontro minha esposa, eu geralmente digo para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é linda, o quanto ela é perfeita para mim. E isso é o que duas pessoas que se amam fazem. Em seu relacionamento com Deus, declare as grandezas de Deus. Se você o ama, se você quer se relacionar com Ele, declare o quanto Ele é maravilhoso. Elogie Deus, não que Ele precise de elogio, não que Ele precise ser agradado, mas é assim que duas pessoas que se amam fazem. A Bíblia fala que Jesus olha para nós e diz: olha, que noiva linda eu tenho, que noiva linda é a noiva que Deus me preparou, que o Pai me preparou. Veja, Ele olha para nós e declara a nossa beleza. Nós precisamos olhar para Ele e declarar a beleza dele. Eu confesso que muitas vezes eu olho para nós mesmos, eu não sei que beleza foi essa que Ele viu, mas Ele viu essa beleza e Ele nos amou, e nós precisamos também nas nossas orações amá-lo e declarar a sua grandeza, as suas maravilhas. Então, quando estiver na sua presença, exalte sua grandeza. Lembre-se que
porque se você exagerar muito além do que se pode imaginar, ainda estará muito abaixo, muito aquém da verdadeira grandeza de Deus. Olha, sobre Deus, sobre engrandecer Deus, você nunca exagera. Sobre engrandecer Deus, você nunca chega no limite, porque a maior adoração, a maior glória, a maior grandeza que você possa ver e declarar ainda não representa a verdadeira grandeza de Deus. Imagine você poder lidar com um ser, amar um ser que ele é infinitamente bom, maravilhoso e bondoso. Você não tem como chegar até ele, a sua oração não tem como extrapolar as medidas de quem ele é. Por isso engrandeça, adore, exalte esse Deus, ame esse Deus, que a sua oração seja uma oração de declaração para engrandecer quem ele é. Aleluia! Olha só, e a gente encerra esse primeiro modelo dizendo: declarar a grandeza dele é eloquência para Deus. Você quer ser eloquente, você quer falar bonito para ele? Fale do quanto ele é grande, do quanto ele é maravilhoso, do quanto ele é poderoso. Amém? Vamos para o modelo de número 7. No modelo de número 7, a gente vai ver aí, ó, a oração de recordação de Asaf. No Salmo 77, parece que o irmão Asaf está com algum problema. Ele está cheio de autopiedade e entregue a uma profunda introspecção. Nos primeiros 6 versículos, ele usa 20 pronomes pessoais. A gente sempre diz, quando você usa muito eu em suas orações, é que tem alguma coisa errada, e tinha alguma coisa errada com Asaf. Ele estava com um grave problema chamado eu. Ele estava com um problema com ele mesmo, ele estava com um problema chamado eu, e ele estava centrando a sua vida, a sua oração nele mesmo. Porém, felizmente ele prossegue até um mas, aonde declara: mas eu sempre lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O profeta Asaf, o irmão Asaf, ele vinha numa direção aonde ele estava embriagado com seu eu, mas ele muda a direção dele e ele começa a lembrar dos anos da destra, dos anos da mão direita, do favor do Altíssimo. Aleluia! Nesse Salmo 77, no verso 11, ele diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aleluia! Veja o quanto Asaf mudou a trajetória e decidiu recordar os feitos do Senhor, e decidiu lembrar das maravilhas dele, e decidiu considerar as suas obras, e considerou cogitar, os seus prodígios, os seus feitos, e diante disso ele chega a uma contemplação que ele diz que o teu caminho, ó Senhor, é santidade, e não há Deus como o nosso Deus. Queridos irmãos, muitas vezes estamos embriagados em nós mesmos, mas a oração, ela precisa sair dessa conotação do nosso eu e encontrar-se verdadeiramente, lembrar-se verdadeiramente de quem Deus é. Ele deixou de olhar para dentro de si mesmo e passou a olhar para cima, simplesmente por lembrar-se das maravilhas de Deus. Nós também devemos fazer isso. Nós também devemos abandonar o nosso pequeno eu para encontrar o nosso grande Deus.
Deus. Nós também devemos abandonar a mesquinhez das coisas do hoje para nos lembrar das grandes coisas que Deus já tem nos feito, aleluia. Com frequência, todos nós, inclusive eu, caímos em armadilhas e enfrentamos momentos de desespero. Nos culpamos e em muitas ocasiões não somos a causa nem a solução de nossos problemas. Nestes momentos precisamos recordar quem Deus é. É o que o salmista fala no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha o quanto é importante essa oração hoje, o quanto talvez hoje você esteja enfrentando dores, quanto talvez hoje você esteja enfrentando medo. Estou fazendo esse vídeo aqui no meio da pandemia, no momento mais difícil até agora para nós no Brasil, mas olha, Deus nos faz recordar que Ele é socorro bem presente nas tribulações, aleluia. Por favor, lembre-se não do Deus que era, mas do Deus que é presente, socorro presente. William Ruia, eu acho que é isso que, como é assim que fala, escreveu: Tu não mudas, tua misericórdia nunca falha, como sempre fostes, sempre serás, aleluia. A mudança de nossas circunstâncias não pode mudar seu caráter, não mudam o caráter de Deus. Deus não muda e não se adequa às circunstâncias. Ele continua sendo misericórdia e Ele nunca falha. Então lembre-se de quem Deus é. Nas horas de dificuldade, lembre-se que Ele é o consolo, lembre-se que Ele é o socorro presente, lembre-se que Ele está ao seu lado, lembre-se que Ele é consolador. Se há muita dor do mundo nesses dias, há também, pela graça do Espírito Santo, muito consolo e muita presença, aleluia. Olha, lembrar deve ser uma palavra importante para Deus, pois aparece 148 vezes em nossa Bíblia. Então, quando você quer ser eloquente diante de Deus, entre diante dele lembrando de tudo que Ele já fez e tudo que Ele é para você, aleluia. Olha só, um olhar positivo para o passado é eloquência para Deus, aleluia. E nós vamos falar de agora um modelo de oração que tem tudo a ver com esse, mas eu acredito que você vai ser muito impactado por essa reflexão. É o modelo 8, que é a oração de gratidão de Jonas. Olha que coisa interessante que o autor do livro conseguiu captar. A maioria de nós está familiarizado com Jonas, o profeta desobediente que foi engolido por um peixe grande. Obviamente, esse acontecimento deu a Jonas tempo suficiente para refletir e arrepender-se. Ele disse: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, aleluia. Seria, querido, de esperar que Jonas clamasse implorando por livramento, mas a verdade é que depois de 3 dias na barriga do peixe, depois de 3 dias naquela circunstância totalmente difícil, o que a gente lê é essa oração, essa fala: mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Olha, imagine você naquelas circunstâncias mais difíceis as circunstâncias mais difíceis que um ser humano, que eu pelo menos posso imaginar. Você 3 dias em vida dentro de um peixe, naquela circunstância mais complicada, acho que não pode haver. E ele, em vez de fazer uma oração de queixa, em vez de fazer uma oração de dura cerviz, de reclamação diante de Deus, Jonas decide agradecer. Jonas decide dizer: olha, eu entregarei aqui dentro desse peixe, dessa barriga desse peixe, eu entregarei a ti um cântico de gratidão
gratidão, aleluia. Meu irmão, você tem entregue um cântico de gratidão a Deus nas circunstâncias mais difíceis. Olha só, daquele lugar infestado de algas, na barriga daquele peixe, Jonas viu que viver 3 dias e 3 noites em tais condições era evidência da maravilhosa graça de Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil no seu casamento, talvez você tenha sido abandonado, talvez você esteja vivendo uma situação difícil com seus filhos, talvez você esteja vivendo uma situação difícil na área da saúde aí, mas olhar para essas circunstâncias e ver Deus e ver a graça de Deus é fundamental. Você enxergar que se você chegou até aqui foi pela graça dele e que você pode nesta hora, inclusive diante dessa dor, agradecer a ele por estar de pé, por estar vivo, pela graça dele estar sobre você, por ele ter te alcançado com a salvação, por você ter entendido o evangelho do reino, por ele ter te alcançado através da cruz do Calvário, por ele ter feito e derramado sobre você o seu Santo Espírito, irmãos. O que não falta é motivos de gratidão. É provável que Jonas tenha feito o possível para sair da barriga do peixe. Percebendo em sua fraqueza, Jonas decide agradecer a Deus, não por bajulação, mas porque certamente ele queria deixar esse mundo numa carruagem de gratidão. Eu achei isso aqui muito fantástico. Como você decide deixar esse mundo, né? Numa hora dessa de dificuldade extrema, onde sua vida está se encerrando, como você vai decidir deixar esse mundo? Com uma oração de queixa, com uma murmuração, uma cobrança a Deus de algum aspecto? Jonas podia ter dito, e Jonas sabia que foi Deus que fez aquela situação acontecer por conta da sua própria desobediência, né? Então o responsável, na verdade, era o próprio Jonas. Jonas podia ter reclamado com Deus, mas ele decide agradecer dentro da barriga do peixe. Qualquer um pode dar graças com circunstâncias positivas ao seu redor, mas um verdadeiro sacerdote cristão pode agradecer a Deus nas mais difíceis situações. Foi o que Paulo fez. Paulo estava no navio, e esse navio que estava se partindo ao meio devido a uma prolongada tempestade, Paulo decide fazer o quê? Diz aí em Atos 27:35, Paulo, depois de falar com Deus, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E Paulo, acho que eu fico imaginando os outros tripulantes dizendo: esse Paulo é louco. Ele é louco por duas coisas: ele é louco porque ele fala com Deus, e ele é louco porque ele agradece a Deus depois de tanto tempo de tempestade, e o barco está afundando, e mesmo assim ele parte o pão, agradece a Deus e ainda distribui o pão naquela hora de profunda tormenta. Na hora de profunda tormenta, o que você faz, irmão? Paulo fala com Deus, agradece a Deus e parte o pão. Olha que coisa linda, meu irmão. Jesus, antes de ser traído, preso, julgado e crucificado, também deu graças e partiu o pão em sinal de sacrifício de gratidão. Nenhuma circunstância em nossas vidas deveria ser capaz de nos impedir de render graças a Deus. Nossa gratidão pode ser baseada em alguma coisa que vivemos, mas vai nos inspirar a olhar para frente. Reclamar raramente muda nossas circunstâncias, mas a gratidão quase sempre nos transforma em meio às situações difíceis. Experimente agradecer a Deus hoje. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Experimente agradecer a Deus hoje, irmãos. Experimente agradecer a Deus porque você está de pé. Experimente agradecer a Deus pela graça dele ministrada a você nesta hora. Experimente agradecer a Deus pela vida, pela morte, pela saúde, pela doença. Experimente agradecer a Deus pelo aprendizado.
pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Experimente agradecer a Deus pelo amor manifestado, pela adoção. Experimente agradecer a Deus pela grandeza de Deus, pelo céu azul, pelo oxigênio que respiramos. Experimente agradecer a Deus pelo teto, que talvez não seja tudo isso, mas é o teto que você tem hoje para dormir. Experimente agradecer a Deus pelo alimento, que talvez tenha sido um pão, mas olha, um pão é grande coisa nas mãos do nosso Deus. Experimente agradecer a Deus por tudo. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, e em tudo agradecei, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que você seja grato, Deus quer que você reconheça, por isso Ele é exuberante, exagerado, Ele é consistente no seu favor, para que você tenha um coração grato. Então agradecer é eloquência para Deus. E de todos os modelos aí, eu diria que o contrário é o mais grave, porque um coração ingrato Deus nunca ouve. Deus nunca ouviu ingratos, Deus nunca ouviu murmuradores, Deus nunca ouviu queixosos, mas aquele que é grato a Deus, Deus ouve. E aquele que Deus ouve, irmão, esse Deus é maravilhoso, Ele vai te apresentar sempre mais do que pedimos ou pensamos. Então agradeça a Deus. Vamos para o penúltimo. O penúltimo é o modelo de oração da aliança realizado por Ana. O livro de 1 Samuel começa com uma história tocante de rivalidade entre duas esposas de Elcana, Penina e Ana. Em visita ao templo, Ana entregou-se a uma fervorosa oração silenciosa, implorando a Deus por um filho. Sua oração fora tão intensa que Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada. Quando ouviu a natureza de tal oração, ele pronunciou a bênção do Senhor e uma promessa de que a súplica seria respondida. Vamos ver aí, E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana declara uma aliança diante do Senhor. Ana diz: olha, Senhor, o que tu me entregar eu vou devolver para ti. Ana decidiu fazer um voto, uma aliança com Deus. Verdadeiramente não podemos dar algo a Deus até que Ele tenha nos dado, pois nenhum de nós tem qualquer coisa útil a Deus. Olha o que Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, se você tem algo bom, meu querido, se você recebeu algo, se você possui, recebeu algo, creia, foi Deus que deu a você, porque nada bom pode vir de nós mesmos, só de Deus. Boas dádivas devem primeiro descer até nós, antes de serem dadas a Deus, é óbvio. Alguns cristãos têm dificuldade de aceitar o princípio da aliança, mas Deus é um Deus de aliança. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu penso, querido, do que graciosamente recebemos já de Deus, ainda temos retido. Quando penso nesse princípio da aliança, eu penso que ainda tem algo e ainda existe muito que temos recebido de Deus, porque temos recebido tão abundantemente, tão graciosamente Ele tem nos dado, e nós temos retido, e isso é uma quebra de aliança. A oração de aliança é um compromisso de devolver para Deus aquilo que Ele nos dá abundantemente. Repetidamente Ele nos ofereceu alianças, e por toda a Escritura mostra-se disposto a entrar em uma aliança que nós iniciamos com Ele. No caso de Ana, Deus queria Samuel mais do que ela.
ao manter seu voto e devolver um filho espiritualmente para o serviço ao Senhor. Toda a nação de Israel foi abençoada com a liderança piedosa de Samuel. Aleluia. Queridos, a gente tem falado e tem compartilhado que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E quem sabe você hoje não possa se aplicar em conhecer essa vontade e propor algo para Deus que Ele deseje. Quem sabe você pode devolver algo para Deus que Ele queira muito, algo que vai fazer favor ao seu povo, à sua igreja. E Deus queria um Samuel, pode ter certeza. Deus queria um sacerdote íntegro, pode ter certeza. Deus queria um filho de Ana, mais do que Ana. Deus queria alguém que verdadeiramente tivesse aliança com Ele, que fosse o líder que lideraria Israel. Quem sabe não é esta oração, não é esta consagração, não é esta entrega que você tem que falar isso, falar para Ele. Então aliança, compromisso é eloquência para Deus. Você tem compromisso com o Senhor, você tem se comprometido com Ele, realizado o compromisso que você tem declarado, você tem dado votos a Deus, mas tem cumprido esses votos, você tem entrado em aliança com Deus e entregado a Ele aquilo que Ele tem entregado a você, ou você tem retido e não devolvido a Deus aquilo que Deus tem te dado, irmão. Vamos para o último modelo. Olha só, se segura aí, porque o último modelo é a oração de consagração de Salomão, que tem tudo a ver com a oração de Ana. Antes mesmo de assumir o trono como rei de Israel, Salomão foi comissionado por seu pai, Davi, a construir o templo que não teve o privilégio de construir. Embora tivesse projetado e juntado os materiais necessários para a construção, no início do seu reinado, Salomão disse a seus súditos: eis que estou para edificar uma casa ao Senhor, meu Deus, para lhe consagrar. Olha, Salomão começou o ministério dele, o reinado dele, justamente declarando que o pai dele não havia conseguido construir o templo, não tinha tido esse privilégio, juntou todo o material necessário, e Salomão declara firmemente: eu vou construir essa casa e eu vou consagrar essa casa a Deus. E ele cumpriu a palavra. Não somente construiu, mas de fato consagrou o templo a Deus. Mas não somente isso, o propósito foi consagrado, os planos foram consagrados e toda a estrutura foi consagrada. Ninguém podia duvidar de quem era. Aliás, vou repetir. Começar de novo. Ninguém podia duvidar quem era o dono daquela casa. Consagrar é mais do que declarar, é declarar também, mas consagrar é verdadeiramente entregar a Deus. A gente sabe que o templo de Salomão representa nós hoje, representa essa casa que Deus quis habitar. Tem um hino que Michele e Samuel gostam muito, que diz que Deus escolheu a casa, Deus escolheu morar em nós. Ele não quis morar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele decidiu, Ele quis, Ele desejou morar em nós. Nós somos a casa de Deus. A pergunta é: naquele tempo alguém olhava para a casa que Salomão havia construído e não tinha dúvidas de quem era aquela casa. A pergunta é: alguém olha para você e tem dúvidas de quem você é? Alguém que olha para você tem dúvidas de que você é de Deus, você é consagrado a Deus? A oração de consagração é uma oração de amor. Estamos devolvendo a Deus o que Ele nos tem dado. Consagramos filhos, projetos, ministérios, conquistas e nós mesmos, declarando que tudo é do Senhor. Não é suficiente o fato de Deus ter se dado a nós. É imperativo que nós também nos entreguemos totalmente a Ele. Você é dele.
Olha o que Paulo diz em Romanos 6,13: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. O seu corpo é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Você consagra os seus filhos, os seus projetos, o seu ministério e o seu corpo, os membros do seu corpo, o seu físico, a sua alma, o seu espírito, tudo na sua vida é verdadeiramente Deus. E se é de Deus, sabe o que é consagração, irmão? É eu dar para Ele usar. É estar separado exclusivamente para o seu uso. Você está separado exclusivamente para o uso de Deus. Ele foi muito prático. Ele não nos chamou apenas para darmos a Deus nossos espíritos e almas, mas disse que todo o nosso ser deveria ser consagrado ao Senhor. Paulo vai além, olha só o que vai dizer em 1 Coríntios 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você não sabe que você não é de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aleluia! O que Paulo está dizendo aí é que nós precisamos ter uma vida consagrada. Se você chegou até aqui, irmão, se você viu as 10 orações, ou pelo menos essas últimas 5 deste vídeo de hoje, consagre sua vida ao Senhor. Talvez a oração mais importante e continuada que você precisa fazer, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, é dizer: Senhor, eu consagro minha vida a Ti. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu entrego a Ti o meu casamento, eu entrego a Ti o meu filho, eu entrego a Ti o meu corpo, eu entrego a Ti a minha casa, eu entrego a Ti o meu ministério, eu entrego a Ti a minha vida. Eu separo tudo para Ti, porque tudo em mim agora é Teu. Eu devolvo para Ti, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Aleluia. Aleluia, Rabanashi Dereka, Subaranamais. Oh, consagre-se ao Senhor agora, entregue-se ao Senhor agora, confesse ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu me consagro a Ti, porque tudo vem de Ti. Tudo é para Ti, Tu és digno de glória, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tu és digno de glória. Uau, aleluias, glória a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor, meu irmão. Você quer ser eloquente? Consagrar eloquência para Deus, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome. Olha só a lista aí do que a gente aprendeu nestes 10 modelos de oração. Primeiro, honestidade é eloquência, seja verdadeiro com Deus. Segundo, confessar é eloquência, confesse o seu pecado diante de Deus e diante dos homens. Submissão é eloquência, seja totalmente submisso à vontade dele. Pedir conforme a sua vontade é eloquência. Interceder é eloquência. Declarar a grandeza dele é eloquência. Um olhar positivo para o passado é eloquência. Agradecer é eloquência. Aliança, compromisso é eloquência. Consagrar eloquência para Deus. Você quer ser eloquente? Você quer realmente ser ouvido por Deus, falar com Ele? Ah, querido, então faça isso, que a sua oração seja
completada, que a sua oração seja dirigida, que você intencionalmente seja honesto, confesse, seja submisso, peça a vontade de Deus, interceda, declare a grandeza dele, olhe de forma positiva para o passado, agradeça, seja compromissado com ele, se consagre tudo a ele. Amém? Glória a Deus. Valeu a pena para você. Eu estou aleluiado aqui, maravilhado. Eu quero que você fique também assim, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família nesse tempo, nesta fase, nessa situação que estamos vivendo, nesta mudança de eras, que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa permanecer grato diante de Deus e que você possa abençoar aqueles que estão ao seu lado, que você possa entrar na presença de Deus e comunicar com Ele, porque você é um sacerdote do reino, aleluia. Olha, vai deixando aí o like no vídeo se você ainda não deixou, comenta, quando você deixa um comentário, o YouTube, o Facebook vai entender que esse vídeo é mais relevante, vai compartilhar com mais pessoas e se inscreva no nosso canal, na nossa página aí do Facebook, do YouTube e nos acompanhe. Logo mais, todos os domingos, 10 horas da manhã a gente está aqui na Escola Bíblica e um pouco mais tarde, às 18 horas, com um culto de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Seja um sacerdote do Senhor.